última palestra da manhã. Eu gostaria de apresentar para vocês. Esse aqui é o Everton, egresso nosso da Engenharia Mecatrônica. O Everton, ele já é um empreendedor, já é um profissional que trabalha no ramo da engenharia, da geração solar, né? E eu quis que ele viesse aqui porque ele não... Se é alguma coisa? Esse aqui? Bom, quase que eu deixei isso cair. E o Everton, ele já é um profissional que já está no meio, já está consolidado, está ganhando muito mais do que eu, já mostrou outro dia o contra-cheque, estou brincando. Mas e ele passou, pessoal, por uma época muito interessante, que eu acho que ele vai explicar isso também, né, o Everton. E eu acho que é muito bom quando a gente tem os egressos aqui, para a gente ver também qual que é o potencial que vocês têm, assim, qual que é os obstáculos que vocês vão ter, e é mais ou menos como se fosse as pessoas que já passaram, né, pelo que vocês estão passando e que vão dar dicas para vocês, né? Pode falar. Fica à vontade, o Everton, vou tentar só manter, não sei se você vai conseguir manter em 45 minutos. Não, vou manter até antes disso. Para caminho dinâmico e tal. Pode falar aí que eu vou passando, tá? Beleza. Pessoal, bom dia. Bom dia. Galera tá meio desanimada aí. Estão aqui pelos pontos, não, né? Tá dando ponto aí, Daniel? Para o pessoal tá aí? Tocadinho, né? Dá uma moral. Ô, pessoal, bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Cláudio pelo convite, né? Tá aqui apresentando aqui para vocês a minha trajetória. Vou falar um pouquinho aqui dos desafios e oportunidades no setor de energia. Bom, pode passar aí, fazer um favor, Cláudio? Meu nome é o Everton, sou engenheiro mecatrônico, formei aqui no Cefet. Eu ingressei aqui no ano de 2018 e formei no ano de 2023. Como muitos de vocês, no começo da graduação, eu não tinha ideia do que eu faria depois de formar. Não sabia qual setor que eu ia trabalhar, não sabia se eu ia para a indústria, se eu ia para a área acadêmica. Não tinha nenhuma ideia. Porém, a oportunidade ocorreu muito logo, antes que eu imaginava. Pode passar, por favor, Cláudio? Então, em 2021, pós-pandemia, eu recebi um convite para trabalhar na SLX Engenharia, que era uma empresa que estava sendo fundada na época por 3 amigos meus lá em Viçosa, e nós éramos 4 jovens e um sonho. No começo, pessoal, eu tive a honra, né, de trabalhar de ser delegado como diretor de projetos. E a minha missão, na verdade, foi o primeiro contato que eu tive com energia solar fotovoltaica. Não sabia nada, tive que me reinventar do dia para a noite, procurar como é que funcionava o processo de homologação de projetos, quais que eram as normas que eram vigentes. E isso aí foi um grande desafio para mim. Pode passar, por favor? Pode passar. Então, no começo, né, igual eu acabei de falar, o meu objetivo era trabalhar com a elaboração de projetos, né, parte de homologação, a aplicação das normas técnicas e das normas da concessionária, né, que a gente tem as normas técnicas brasileiras que regulamentam a parte elétrica, dimensionamento, mas cada concessionária tem sua norma própria. Então, aqui em Minas Gerais a gente tem a CEMIG, na Bahia a gente tem a Neo Energia, e cada estado tem a sua concessionária e ela tem nome diferente. E além disso, eu fiquei encarregado de cuidar também tanto da parte de homologação, como a parte de instalação e comissionamento na gestão. Então, eu teria que saber quais estavam a etapa de cada desses processos. Pode passar, por favor, Cláudio? Passa lá. Vai, eu tô... Então, dito isso, né, no ano de 2022, a gente começou a captar clientes. Em 2022, eu coloco aqui como que foi o boom da energia solar, no que diz respeito aos projetos on-grid tradicionais, né, que é aquele projeto que a gente tem a geração, a conversão e a injeção. O cliente pode injetar o excedente de energia na rede concessionária. 2022 foi o boom, por quê? Os kits estavam bem acessíveis, o mercado estava aquecido, o governo tinha incentivo, e a gente aproveitou essa leva para se estabilizar no mercado
A gente, aqui na região de Divinópolis, a gente conseguiu alguns clientes de expressão, como o Supermercado PH, Divinópolis Clube, Laticínios da Nata, dentre outros aí, né? E o sistema on-grid, ele funciona basicamente assim, né? Tem a geração fotovoltaica, né? O inversor que faz a conversão, um par de distribuição, que é conectado, as cargas de energia pode tanto ir para as cargas no consumo simultâneo, né? Ou pode ser injetado na rede. Esse excedente que é injetado na rede, o cliente pode ele acumula como saldo e o cliente pode utilizar ele como crédito na conta de energia. Então, se ele consumiu à noite e ele injetou mais energia durante o dia, ele consegue abater esse consumo 1 para 1. Perfeito? Só que estava muito bom, né, para ser verdade. Aí, a partir de 2022, começou a vir os desafios. Pode passar, fazendo um favor. Bom, o primeiro grande desafio que a gente teve na empresa, né, a gente teve esse crescimento rápido, forte, porém, nem tudo é as mil maravilhas. No ano de 2023, a gente teve o marco solar, o marco regulatório da energia solar. A famigerada, né, famosa Lei 14.300. Ela se apresentou, né, foi apresentada para a gente, né, pela ANEEL, como um marco que seria muito positivo, mas tinha alguns jabutis no meio. E a 14.300, como é que funcionava antes da 14.300? Eu injetava energia na rede da concessionária, isso gerava um saldo, e o cliente conseguia pegar esse saldo e abater na conta de energia dele. Era 1 para 1. A partir da 14.300, foi, entre aspas, criado o que eles chamaram de taxa do sol, que na verdade não é um imposto, é uma tarifa. É como se fosse um pedágio. Então, a energia que ele injeta na rede, ele tem que pagar uma pequena tarifa, que a gente chama de fio B, para poder compensar na energia, para poder compensar na conta de luz dele. Isso tornou o projeto Isso tornou os projetos fotovoltaicos inviáveis? Não. Tornou um pouco menos atrativos, quando comparados com o que era antes. Porém, ainda eram muito atrativos. Bom, a gente conseguiu superar as objeções, né, da 14.300, conseguiu retomar as vendas, mostrar que o produto ainda era viável, porém, no final de 2023, teve o grande baque, né? E a gente viu aí as coisas degringolarem para valer, que foi a inversão de fluxo de potência. O que aconteceu? Com o boom da energia solar, a gente teve uma alta implementação de usinas fotovoltaicas. E as concessionárias começaram a identificar a inversão de fluxo de potência no posto de transformação. O que é isso? Tinha mais energia sendo injetada na rede do que consumida durante o dia. Então, isso era prejudicial para o sistema elétrico de potência. E a concessionária, como medida, tomou a seguinte medida para atenuar essa situação. Seria o quê? Limitar a injeção de energia na rede por parte dos projetos fotovoltaicos novos. Ou seja, ela falou assim, vocês podem sim fazer projetos fotovoltaicos, só que você pode injetar energia na rede só de noite. Então é meio contraditório, porque se a energia solar, né, durante o dia, né, funciona pela radiação solar, como é que eu injeto essa energia de noite? Aí que vem a grande questão, que seria os bancos de baterias, né? Mas esse é um assunto mais para frente. Mas nessa época, não tinha nada consolidado no mercado. A gente não tinha regulação. A concessionária não falava assim, você tem que dimensionar tal banco, usar tais dispositivos de proteção, não tinha nada. Nessa época aqui, ainda em 2023, era tudo várzea. Mas a gente viu, né, as coisas complicadas e... Pode passar, por favor. O que era um grande problema agora, né, que tinha inviabilizado vários projetos? A gente tinha duas opções. Ou ficar olhando esse problema, fechar a empresa, igual muitas empresas fecharam. Pode ver aí que boa parte das empresas de energia solar que se proliferaram aí por alguns anos, a maioria já fechou. A gente tinha essa opção, fechar, cada um seguir a vida, ou olhar para isso como oportunidade. A gente escolheu a segunda opção, olhar para isso como oportunidade.
Bom, a gente olhou novos mercados, buscou por soluções fora do tradicional, fora do copia e cola do on-grid tradicional. A gente focou também em prestar consultorias, porque existem muitos clientes que têm energia fotovoltaica hoje em dia, mas eles estão desassistidos, ou seja, o cara não tem uma distribuição correta de créditos, às vezes está pagando uma demanda contratada, equivocada, que às vezes é além do que ele consome ou está superdimensionado. Às vezes ele está pagando uma demanda de ultrapassagem. Bom, gente, eu estou falando alguns termos aqui, mas eu queria que fosse dinâmico. Se vocês tiverem alguma dúvida nos termos, pode perguntar que eu aprofundo mais, tá? Só não aprofundei tudo, assim, senão vai ficar muito extenso. Mas, beleza. Na parte de consultoria, demanda de ultrapassagem, aumento de demanda. Então, assim, são dores de clientes aí que a gente tem aí no Mercado Livre, tem no Grupo A. Perfeito. Pode passar, por favor. Então, a gente focou. E uma das soluções que a gente encontrou, buscando no mercado, conversando com fornecedores, porque uma coisa assim que eu queria deixar como mensagem para vocês, caso vocês venham empreender, olhem para o mercado de fora, principalmente para a China. Essa questão de saturação da rede, todas essas soluções, eles já passaram lá. A gente está vivendo no passado. A gente acha que a gente está no futuro, aqui no Brasil, no presente, mas a gente está bem no passado. A gente está uns 5 anos atrás. E essas soluções aqui já existem lá fora. Então, se um dia você tiver que fazer um intercâmbio, uma oportunidade, não fica só naquele clichê, Europa, vai para a China. Lá na China, se tiver querendo ganhar dinheiro, né? Vai para a China, vocês vão voltar com um know-how muito bom. Bom, uma das soluções que a gente encontrou foi o bombeamento solar, que no campo, nem todos, já que a CEMIG estava impedindo que a gente injetasse energia na rede, o que a gente fez? A gente vai trabalhar onde que a CEMIG não está, nos sistemas off-grid. E aí que surge o bombeamento solar. Em grandes fazendas de irrigação, muitas delas não têm acesso à rede de energia, porque a rede da CEMIG não chega, ou da concessionária. E a maioria dos motores, dos motores que alimentam o sistema de irrigação, tanto de gotejo quanto de pivô, a energia deles vem de geradores a diesel. Vocês podem ver aqui nessa imagem aqui, ó, esses 3 containers são geradores a diesel. Que? São geradores com diesel. Esses geradores, eles consomem muito diesel, e o diesel está caro. E é um custo muito alto para o agricultor. O que a gente pensou? A gente pode substituir os geradores a diesel por energia solar. O custo é praticamente zero, custo de manutenção. Apesar de ter um custo de implementação alto, o payback é viável. O custo de manutenção é quase zero, é só limpeza. E a gente montou em cima disso um modelo de negócio. E foi uma das formas que a gente encontrou, né, para contornar essas mudanças no mercado de energia solar. Bom, e aqui eu trouxe como exemplo para vocês, essa aqui é a usina que a gente fez lá em Morada Nova. Essa usina aqui é a maior usina de bombeamento solar da América Latina. Ela abastece, ela tem 1.710 módulos. Assim, aparentemente é pequeno, perto de algumas usinas solar on-grid aí. Mas ela alimenta 705 cavalos de motor e ela abastece um pivô central de 100 hectares. Então, essa usina já está implementada, já tem 2 anos, está funcionando. A gente tem vários outros projetos parecidos com esses. Porém, né, a gente considera ainda que, por essa já ter esse tempo, é um dos grandes cases que a gente tem, né? Pelo tamanho e pelo que ela representa. Qual que é o objetivo dela? Ela tem a parte de geração fotovoltaica. Aqui em cima que tem um abrigo dos inversores. Esses inversores ali alimentam os motores que ficam lá na balsa, nessa represa, que é a represa de Três Marias. Tem as balsas lá. Os inversores alimentam os motores que estão na balsa. Essa balsa, esses motores que estão na balsa, tem umas linhas de dutos que jogam água nesse piscinão, que é o reservatório. E esse piscinão aqui tem outros motores que alimentam o pivô.
Então, é uma planta considerável. A distância aqui, se eu não me engano, é de 3 quilômetros. Então, assim, a pressão da linha é boa. Então, assim, a gente considera aí que foi um grande case nosso. Pode passar, por favor, Cláudio. Bom, outra alternativa também que a gente viu para contornar a questão da inversão de fluxo de potência foi a implementação de sistemas grid zero. O que acontece? Como a gente não pode injetar energia na rede da CEMIG, a gente pensou, a gente pode alimentar o consumo instantâneo desses clientes sem que a gente injete energia na rede. Qual que é a forma que a gente faz isso? Na época foi até o meu no TCC, o Cláudio me ajudou bastante, que a gente tinha esse impasse. Por quê? A CEMIG, ela prevê isso, só que ela não falava como, entendeu? Não tinha ainda isso regulamentado. Hoje já está mais consolidado, a gente tem a SolarView, lá de BH, que já tem um dispositivo que é homologado na CEMIG, então a CEMIG permite a utilização desse dispositivo. Esse dispositivo faz o monitoramento, ele tem um relé com a função 32, porque é caso de exigências de norma, mas ele faz o monitoramento das cargas e do consumo, e quando ele percebe que vai haver injeção de corrente na rede, ele faz com que os inversores abaixem a potência, sempre mantendo as cargas alimentadas no consumo instantâneo, sem injetar nenhuma energia na rede da concessionária, porque a gente, infelizmente, hoje não pode, né? Então, assim, eu trouxe aqui para vocês um case, nós também, daqui da região, que é a Damper Calçados, fica aqui em Perdigão, Araújo, aqui do lado, mas a gente já tem outros projetos desse aqui rodando. Alguns a gente não pode falar, porque algumas empresas pedem em contrato para ter sigilo da planta e tal, questão industrial mesmo. Mas, assim, já é um sistema consolidado que tem funcionamento. Não, era a lista de presença. Pode passar, por favor. Bom, eu acho que esse aqui é o ponto auge da palestra, sabe? Assim, dessa apresentação. Como que era antes? Quando eu entrei no mercado, lá em 2021, 2022, o objetivo era vender kit e gerar energia. Hoje em dia, a gente percebe que isso mudou. Hoje em dia, o objetivo é gerenciar a energia. É muito mais importante você ter o controle dela do que apenas gerar. Pode passar, por favor. E pensando nisso, né, eu acredito assim que hoje que isso aqui é o grande caso da palestra, né, tipo assim, um grande auge, porque isso aqui é que eu estou trazendo para vocês é inovador. Essa foto aí eu tirei lá em Felixlândia, semana passada, é um sistema que a gente vendeu, é um BESS, que é Battery Energy Storage System. Não é somente, tem muita gente que olha isso aqui e fala assim, pô, um banco de bateria, trem mais simples. Não, esse aqui não é um banco de baterias, isso aqui é um sistema muito mais robusto, é uma solução assim, brilhante, apesar de hoje em dia estar com um custo muito alto. Para vocês terem ideia, esse aqui eu acho que era o único que tinha na região em Minas Gerais, eu acredito que esse aqui vai ser o único que tem, porque a gente vai criar uma micro-rede, eu vou falar mais um pouquinho para frente. Mas eu acredito que esse aqui vai ser o único. Acredito que tem um na Unicamp funcionando, mas ele é on-grid. Esse aqui é puramente off-grid. Então, essa foto eu tirei de um BESS da Sangral, de 250 kWh, e de lá é um BESS, né? Como que ele é por dentro? Essa foto eu tirei lá na AgriShow, no stand da Moura. Aí vocês podem perceber aqui, né, que tem uma PCS, tem um banco de bateria, ele é um sistema completo, ele tem sistema de extinção de incêndio, assim, é uma solução muito interessante. Qual que é o objetivo dele? A gente consegue armazenar energia solar. Então, por exemplo, se eu já não consigo mais injetar energia na rede da CEMIG durante o dia, o que eu posso fazer? Eu posso armazenar essa energia no BESS e posso injetar de noite. Aí eu consigo ter saldo na concessionária e abater isso na conta de luz, né? Posso também utilizar como no break, né? Porque caso nas operações de backup, assim, fazer um disclaimer também, que o BESS ele é muito diferente do no break, que às vezes pode olhar assim e falar, não, mas não no break grande e tal. Não, é uma solução muito mais completa. Então,
ele pode trabalhar fornecendo de backup, né? Hoje os no-break trabalham assim, só com as cargas essenciais. Um BES desse aqui consegue tocar muita coisa mesmo. Reduzir a demanda contratada, o peak shave, né? O Claudinho até comentado esse termo comigo, mas é porque para grandes clientes, indústrias, eles não estão na mesma classe que a gente em relação à conta de energia. A gente tem um negócio que chama Grupo A e Grupo B. Grandes players, né, grandes clientes que consomem muita energia estão no Grupo A. A nossa energia, como que é? A gente consome energia em casa lá, pá. O leiturista passa na rua, faz quando... Com tempo ainda? De boa o tempo? Não, tá tranquilo. Tá, beleza. O leiturista passa lá na rua, faz a leitura da conta de luz, aí chega o boletim lá no final do mês de pagar, né? Como que funciona no Grupo A? No Grupo A é assim, você chega na CEMIG, na concessionária, pode ser qualquer concessionária, e fala assim, eu preciso de uma demanda de tantos quilowatts. Pensa que o kilowatt é o consumo. Quer ver? Vou fazer um paralelo. Como é que eu posso falar para eles? É bem abstrato, né, o termo, mas como se a demanda fosse a velocidade e o quilowatt-hora fosse a distância. Então, se daqui em BH você percorre uma certa distância e você tem um consumo, você tem uma quantidade de quilowatt-hora. As velocidades que você atinge seria o que a gente chama de demanda, que seria o máximo de energia que você precisa em determinado instante. Que a gente fala que é uma determinada quantidade de potência, né? Em que você precisa em determinado instante, que na concessionária a gente considera a cada 15 minutos, né? Beleza. Como que o BES pode atuar? Ele pode atuar como um boost. Então, vamos supor que você está tendo uma demanda de 100 kW ali que você tem contratado. Você, num determinado instante, ligou seus motores, essa demanda passou a 150. Só que é num determinado instante, vamos supor que 10, 15, 20 minutos. Não faz sentido você pagar uma demanda de 50 kW a mais só por esse intervalo. Não faz, porque é caro. O BES pode entrar fazendo um boost, fazendo a complementação dessa demanda. Beleza? Então, é uma das modalidades que ele pode operar. E também ele evita o horário ponta. O que acontece? Em fornecedor, em clientes, né, Grupo A, igual eu acabei de falar, a energia ela tem valor diferente em relação ao horário do dia. Que a gente fala os postos tarifários. Então, vou te dar exemplo aqui, no Divinópolis Clube, projeto que a gente fez lá. No Divinópolis Clube, ele é um cliente Grupo A, durante o dia ele paga um certo valor de energia. Quando chega o horário de 8 às 9, o valor da energia é bem mais caro. O que eles fazem lá? Eles têm um paralelismo permanente. Então, sai a energia da CEMIG, que é uma chave de transferência, e entra a energia do gerador a diesel lá. Só que ao invés de usar o gerador a diesel, também pode usar o BES para poder suprir esse horário de ponta. Em alguns casos, isso é uma alternativa muito boa e que substitui o gerador a diesel. Alguns outros locais também tem, se eu não me engano, a ABC também tem essa modalidade paralelismo permanente. Mas, enfim, eu falei isso tudo para mostrar que o BES é uma solução inovadora. E agora, né, falando um pouco das micro-redes, o que ocorre? Essa planta em específico, lá não tem energia da concessionária. E lá eu tenho uma planta de irrigação. Atualmente lá é uma cultura de café. Eu não tenho de cabeça aqui quantos hectares, mas é bem grande. Assim, tem um piscinão lá de uns 50 milhões de litros. Então, assim, coisa grande. O que o BES vai fazer lá? O BES vai ser o gerador de rede, entendeu? Então, por exemplo, quando você tem um inversor grid, ele não gera rede. Ele tem não sei se você chegou a ver, o Cláudio fala bastante, ele tem um algoritmo chamado PLL, que ele faz o sincronismo com a rede da concessionária. Então, ele vai lá, lê a rede da concessionária, faz a sincronização e injeta corrente.
Nessa planta, como lá não tem rede concessionária, você precisa de alguém para formar essa rede. E não só eu colocando somente os inversores lá, eu não consigo formar a rede, porque o inversor ele não tem essa capacidade. Ele tem a capacidade de acompanhar a rede. O BES, então, lá também funciona como o maestro dessa micro-rede. Beleza? Pode passar, por favor, Cláudio. Bom, eu separei alguns tópicos aqui, né, sobre a minha jornada até então. O que eu aprendi, né? Que vocês não precisam esperar se formar para começar no mercado. Eu acho que vocês já têm que ir olhando o que vocês querem fazer. Assim, a cultura no Cefet é um pouco, assim, não é tão explorada a questão de empreendedorismo, né? Mas eu acredito assim que vocês podem olhar isso, porque hoje falta muita mão de obra no mercado. Você percebe nas consultorias, tem cliente aí que está precisando de mais de uma consultoria, tem muita coisa a se explorar. Então, assim, vocês já podem ir olhando para ter afinidade e tal, quando chegar lá no mercado, depois de formar, já tem um pouco de prática e perder o medo também. Bom, veja os problemas, né, como oportunidades. Se a gente tivesse seguido a linha de muitas outras empresas, a gente já teria fechado as portas. A gente não fechou porque tinha muito funcionário, a gente cresceu, tem muito funcionário, a gente, tipo assim, quando você começa a criar um corpo, as coisas ficam mais complexas, as contas ficam muito altas e vocês têm que começar a se desdobrar. Então, tem esse lado, então veja as oportunidades, veja os problemas como oportunidades, né? Um terceiro ponto que eu acho interessante vocês observarem é a adaptação. Então, assim, cara, igual na primeira oportunidade que eu tive lá em 2021, eu não estava aqui no Cefet, eu não sabia nada de energia solar fotovoltaica, tinha até certo preconceito, falava assim, não, isso aí é bolha, não vai dar certo e tal, mas sim, dei o braço a torcer, me adaptei às adversidades, entendeu? E, tipo assim, tem que ter sempre humildade, reconhecer que a gente não sabe das coisas, tentar se reinventar. E pode ser que essas soluções aqui que eu estou falando aqui, daqui uns dias já ficam ultrapassadas. Então, vocês têm que aprender as coisas, implementar, porque o mercado muda muito rápido. Igual eu falei, que no Brasil a gente está atrasado. Então, assim, talvez se vocês começarem a mexer com isso aqui, você já está atrasado. Porque, como eu te falando, está mudando muito. Lá na China, lá, os caras vivem em outra realidade, completamente. Eu acho que daqui uns dias aqui, todo mundo vai... Acho que pelo menos todo mundo tem alguma coisa chinês aqui, e os caras estão dominando mesmo. Mas, pode passar, por favor, Cláudio. Então, né, se eu fosse dar uns conselhos, né, para o Everton lá do passado, né, de hoje, olhando através da perspectiva de hoje, né, aproveitar todas as oportunidades, sem medo de começar. Eu estava com muito medo, muito receio de estar aqui apresentando para vocês, porque não é algo que é habitual meu e tal, mas falei assim, cara, não é possível que eu coloquei isso no slide e não vou lá, né? Eu já ia mandar uma desculpa pro Cláudio, falando. Você construir relacionamentos e conexões. Então, assim, as pessoas que estão do seu lado, talvez vai ser um parceiro seu de negócio daqui a uns dias. A gente, esse projeto do BES aqui, infelizmente eu não posso revelar, porque, tipo assim, a empresa é muito chata mesmo, os caras são bem complicados, tipo, é uma multinacional, e eles têm a parte, eu gostaria muito de revelar, mas o rapaz que está tomando conta da planta de implementação dessa micro-rede, é um rapaz que estudou com a gente, eu conheci lá em Viçosa, entendeu? E hoje ele gerencia essa parte da empresa, e ele fez esse convite para a gente e tal. Então, assim, muitas portas se abriram para a gente devido às conexões. Então, assim, saibam que enquanto vocês forem nas festas aí de Colorado, não sei o quê, aproveita para fazer amizade, conexão, que isso é muito importante. Abre muitas portas mesmo. E às vezes o cara que você acha que ele é nerdola e tal, que vai dar certo, não dá errado. E o cara que você não dá nada por ele, dá certo. Então, não tem muito preconceito, não. Cola com todo mundo e tal, porque a vida é complicada. E foque em resolver problemas. Tá? Pode passar, por favor, Cláudio. Então, eu vou finalizar aqui, abrir para a parte de perguntas.
caso vocês queiram perguntar algo aí, não faz muita coisa difícil, não. Mas, assim, eu deixar uma frase para vocês, que é a graduação, ela me ensinou a resolver problemas, o mercado me ensinou a adaptar. Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção de todos. Espero aí que tenham falado alguma coisa que possa contribuir na jornada de vocês. E é isso aí, cara. Mantenha a cabeça erguida, que no Cefet é muito difícil. Vou contar um caso aqui para vocês. É que quando eu entrei no Cefet, né, os caras falaram assim, nossa, tem que baixar um negócio que chama Siga. Aí, beleza, eu entrei no Siga lá, fiz o login. Aí, a primeira aula era na segunda-feira. Na segunda aula, tinha uma prova marcada de cálculo 1, cara. Eu gelei, falei, nossa, cara, ela é brabo mesmo. Uma prova no segundo dia. Aí eu fui saber que foi o Mersão que tinha marcado errado. Mas eu acho que não marcou errado, não, foi para apavorar. Mas, aí a primeira prova do Mersão, tinha 35 pessoas na sala. 17-0. Eu acho que, assim, aqui virou uma novela, Cefet, todo mundo cochichando e tal, 17-0. Eu tirei 3, cara, a maior nota acho que tinha sido 13. Cara, o trem foi feio. Mas, assim, isso aí, depois me reinventei, consegui conciliar e tal. Pensei muito, que carinha ali, ó, o Daniel é complicado também, viu? Você sabe o oi, tá? Ali eu passei, fiquei muitas noites sem dormir ali e tal. Mas, assim, cara, não existe não, vale a pena. Eu acho que essas dificuldades aí que vai tornar vocês profissionais diferenciados no mercado, o pessoal valoriza muito mais isso do que a técnica em si. Porque a técnica, querendo ou não, você aprende, sabe? Hoje em dia, dá mais com inteligência artificial, vários recursos, isso aí é tranquilo. Mas essa parte de adaptar, de ter sangue no olho, não desistir, eu acho que é um diferencial aí que o Cefet consegue moldar a gente. Beleza? Então, fica aí o agradecimento a vocês. Qualquer tiver a abrir. Bom, pessoal, então é com muita alegria que assim, a gente assiste a palestra do Everton, né? E ele está contando, ele está fazendo muito eufemismo aqui, porque eu lembro que ele estava fazendo TCC comigo na época, e ele me mandava diariamente mensagens assim: Cláudio, mais um projeto aqui foi reprovado, não sei o que. Então ele estava passando uma das épocas mais difíceis para a área dele, né? E essa época, só para vocês terem uma ideia, eu lembro que eu entrei num grupo que acho que era de 600 pessoas, que cada um era tipo era o tipo dono de uma empresa de geração, de instalação de módulo solar, né, de kit solar. E nessa época, acho que quase todos eles foram, chamava Frente Solar, não sei se você estava nesse grupo também. E eu fui vendo o pessoal mandando mensagem e tal, eu fui meio que ouvindo a dor deles, assim, vendo, caramba, deve ser muito desesperador, porque o pessoal tem empresa, tá montando aquele negócio. Eu conhecia alguns eu já conhecia pessoalmente alguns, tinha família, tinha filho, e o cara tendo que fechar a empresa porque não tinha como continuar naquele ramo, né? E eu até fiquei surpreso, porque eu pensei assim, cara, não vai ter jeito, o Everton, como é que ele vai fazer? Ele acabou de formar e já vai entrar num ramo que está, digamos, está sendo estrangulado, né? E a razão para a qual isso é muito mais complexa do que a gente pensa, porque isso aí agora que ele está trabalhando, e o Everton ele teve uma sacada muito interessante, que foi virar a chave, deixar de ser vítima, né? E começou a falar assim, olha, eu vou ver o que é problema e o que eu vou arrumar de solução. Isso que ele está falando agora talvez vocês não saibam, mas a nossa rede elétrica ela é uma coisa muito mais delicada do que a gente pensa. Tudo que a gente gera e tudo que a gente consome parece não fazer tanto efeito, mas a gente sempre está, assim, a gente está cada vez mais chegando próximo de um possível apagão, se não for garantida a estabilidade da rede. Então, não é à toa que as concessionárias fizeram isso. Inclusive, às vezes, até de, assim, de certa forma de má fé, tentar falar assim, olha, está tendo inversão de fluxo. Eu falo assim, mas aonde? Já está aqui uma curva aqui, mas que curva é essa? Ah, não sei. E tinha uma coisa sempre assim, né? Essa coisa de, assim, de onde que esses caras tiraram isso? E às vezes não, às vezes os caras falam assim, olha, a questão a gente nem tem como provar, mas não dá para manter, digamos, só para vocês terem uma ideia, se você tiver 15% da energia
de um sistema renovável, esse 15% não responde ao preço. Então, esse 15% gera o tanto que quiser. E aí você já tem uma possibilidade grande de você ter instabilidade na rede, ainda mais se for eólica. Eólica e solar hoje, se eu não me engano, a última vez que eu olhei nos dados da ONS, ela já está ganhando da termoelétrica. Já ganhou, né? Então, assim, quem que falta para ela bater agora? Só a hidráulica, né? Só a energia hidráulica, que assim, basta um ano de seca para a gente começar a falar assim, cara, quem que vai despachar essa energia agora? Porque a gente já matou a termoelétrica. E aí todo mundo pensa, a termoelétrica tem que morrer mesmo. Eu falei assim, não, mas aí a gente tem que pensar no que é energia despachável. A energia renovável, ela tem que começar, primeiro, a responder ao preço e, segundo, ser despachável também. Então, isso aí que ele está falando é muito interessante, porque no futuro a gente vai ter uma rede que não só vai ter geração distribuída, mas geração despachável, distribuída e também, às vezes, até com formação de rede local, para o cara falar assim, olha, não, eu não posso parar de funcionar, não é porque todo mundo vai parar de funcionar que eu vou parar e eu vou, digamos, ter um no-breakzão aqui, e o TCC dele, inclusive, ele começou a achar uma coisa muito parecida, o pessoal parece que o TCC dele foi justamente isso, essa coisa de qual que era a relação de geração solar e armazenamento de energia, né, oficialmente, né, assim, de acordo com a norma. E a gente começou a olhar e falar assim, cara, essas normas aqui é de no-break, isso aqui não é norma de geração solar, isso é norma de no-break, né? A gente chegou e falou assim, eles dão até os mesmos nomes. Eu falei, parece que os caras só falam assim, olha, pega aqui a norma de no-break, cola junto com a norma de geração solar, e não é assim, na verdade. Né? Bom, vamos abrir aqui para perguntas. Quem tem uma primeira pergunta? Ou ninguém entendeu nada? Daniel? Bom dia para todo mundo. O Everton, obrigado pela apresentação. Acho bem interessante, né? Todos os ex-alunos que voltam aqui, todos os ex-alunos que passaram por aqui vêm e fazem a apresentação. Acho sempre interessante ver a perspectiva, né? Dentro do Cefet, as coisas que foram úteis, aquelas coisas que às vezes não foram tão úteis. Especificamente em relação ao tema, né, a gente tem outros alunos aqui que saíram, que foram trabalhar na área de geração distribuída, mas eu tenho uma pergunta técnica para te fazer, e é em relação àquele BES que você apresentou. Aquele cara ali, você consegue fazer também, injetar só reativo, se o cara precisar? Consegue. Ô, Daniel, assim, comentário que eu fiz aí com você aí, mas complicado é que você é um excelente professor, viu? Não tem nada a reclamar, não. Assim, era puxado, entendeu? Era puxado. Daniel lá na macia, não. Mas, assim, né? Isso aí que faz a diferença, né? Então, sobre o BES assim, é algo muito novo. Esse aqui a gente tá tendo... É uma coisa interessante, até que eu vou comentar aqui, fazendo um parênteses. Por exemplo, um dia, gente, do engenheiro da VEG em campo, exemplo da VEG, que a gente já precisou de um suporte desse, é R$5.000, um dia do engenheiro. Então, assim, olha quanto que é a hora desse cara. Então, assim, valorizem a hora de vocês, tá? E vejam que as oportunidades estão aí, viu? Você acha que a VEG passa 5 mil para ele? Acho difícil. Mas, se o cara conseguir resolver e depois conseguir ofertar esse tipo de serviço para ele mesmo. Mas, enfim, sobre o BES é uma tecnologia muito nova, Daniel. E a gente está tendo que colocar ele para operar com controladores. A gente está utilizando o DAVE, sabe? Para poder fazer a parte de interface entre o BES, apesar dele já ter, sabe? Só que os equipamentos costumam ser de marcas diferentes. Então, assim, você vai ter um inversor de marca diferente, você vai ter, sei lá, algo mais conectado na microrede de uma marca diferente, aí você precisa de um controlador para unificar tudo aquilo ali no protocolo, sabe? Mas essa pergunta é se ele... não, desculpa, eu perdi. Então, o BES pode, ele pode injetar, entendeu? Igual o inversor, on grid também. Só que não faz sentido, porque tipo, você vai pegar um equipamento desse aqui de R$300.000, esse aqui, e vai injetar reativo, você coloca um banco de capacitor. Mas você já está com equipamento, você faz as duas
É. Só que, por exemplo, o BES, ele tem uma vida útil que é baseada nos ciclos, né? Então, eu não sei se é interessante você... entendeu? E ele é um equipamento, assim, caro, mas está se mostrando com um payback muito interessante, sabe? Antigamente, né, até quando eu conversava com o Cláudio e tal, na época do meu TCC e tal, a gente via a alternativa de armazenamento de energia como algo, assim, de outro mundo, muito inviável. Que a gente pensava naqueles bancos de bateria, chumbo ácido e tal, a galera fazia que as paradas meio loucas, sabe? Vai colocando um monte de paralelo e série e tal. Mas hoje em dia o BES, a própria Moura, lá na AgriShow, ela lançou um BES pequenininho assim, ó, dá pra você colocar em casa. Então, assim, um negócio interessante, você quer dar uma carga rápida no carro elétrico, entendeu? Dar uma descarga rápida. Então, assim, o BES ele te dá muitas possibilidades. Então, você consegue, sim, injetar reativo. E no caso, você consegue, ele tem um inversor dentro dele. É tipo, o BES, ele tem, naquela foto que eu mostrei, tem uma parte, tipo assim, tem as PEC de bateria, aí tem os rack, aí depois tem a PCS, que é como se fosse uma parte de conversão com inversor. Entendeu? Então ali você consegue acessar todas as configurações dele. Mas ele é gerador de rede. E consegue montar uma micro-rede, né? Se caso venha ficar ilhado o sistema, ele consegue fazer tudo. É muito interessante. E é novo. E a gente tem pouca gente que hoje em dia está com muito pouca mão de obra assim, que está por dentro dessa tecnologia, que sabe operar e tal. A gente teve também muita dificuldade nisso. Está tendo um pouco. Bom dia. Eu sou Giovanni, eu queria perguntar também sobre o BES. Eu queria perguntar sobre o BES também. Você falou que não é a bateria. Eu queria saber qual que é a diferença dele com um monte de bateria. Então, se eu ligasse ali sobre o ciclo de vida útil. Pergunta interessante. Então, o BES, né, ele é um sistema fechado aqui, né? Então, se você tem a parte dos hacks de bateria, você tem a parte de proteção. Então, assim, caso aconteça um incêndio, né, algo assim que venha a comprometer a estrutura dele, ele aciona o sistema de proteção. Ele tem o PCS, igual eu comentei com o Daniel, que é o inversor. É como se fosse um inversor inteligente, né, dentro dele, que faz essa parte aí de controle, entendeu? Então, assim, ele não é só uma bateria, a bateria é meio que burra, a bateria só fornece energia, ela precisa de um controlador depois. O BES já tem isso dentro dele, ele é um produto meio que formado, entendeu? Ele é um sistema, por isso pode ver, ó, Battery Energy Storage System, ele é um sistema, entendeu? Não é uma bateria isolada, ele tem bateria dentro dele. E sobre a vida útil dele, quantos ciclos ele aguenta? Então, vai variar de 10 para 10. Isso aqui eu não me lembro de cor, não me lembro, mas eu posso mandar para você a informação certinha. Porque esse aqui é de 250 kWh, então assim, você consegue fornecer 250 kW durante o período de 1 hora. Ou se você, tipo assim, ou se precisar de menos energia, você consegue estender esse uso, entendeu? Precisa de 10 kW só. Então, você vai ter ele com a duração, né? Como se fosse uma bateria de telefone, uma power bank. A power bank, digamos que ela é um mini 10, assim. Power bank, assim, bem coisa. Entendeu? Porque ela sabe a hora de carregar, descarregar, entendeu? Você coloca na tomada e tal. Então, assim, se você tem uma bateria lá de 10 mAh na power bank, aí seu telefone tá, tipo assim, você usou só 10% dele, você consegue usar ela por mais intervalos, né? O BES é a mesma coisa. Então, a vida útil dele depende do quanto que você descarrega ele. Então, ele tem uma curva de descarga. Quanto mais profunda a descarga, menor a vida útil. Não faço a mínima ideia de quantos ciclos de cor. Mas é coisa pra caramba. Tipo assim, a vida útil dele aí, a gente gira em torno de mais de 10 anos. São packs, né? Então você consegue trocar os modos, né? Uma das coisas interessantes, que eu não sei se vai ter relação, mas assim, você falou uma coisa que é muito interessante, que a China está muito na frente.
E, se eu não me engano, assim, desde 2012, que surgiu a primeira norma lá que surgiu realmente, que foi a 48, como é que é? 4812? 4812, e ela falava, olha, instala um inversor lá na sua casa que você vai ter crédito, tal, tal, tal. E aí, uma das coisas que eu observei, eu até acho que eu comentei com você no seu TCC, que é assim, a conexão, quando a gente fala de segmento de rede, desculpa eu só explicar, né, para quem não entendeu, quando a gente fala de seguidor de rede ou de injetar corrente na rede, é porque os inversores que a gente vê, que vocês já devem ter visto trabalhando, solares, né, os inversores, eles trabalham como, em que regime, né? Eles trabalham como se fossem fontes de corrente, injetando corrente na rede. Eles precisam da rede elétrica ligada, ou seja, eles precisam de que tenha tensão na rede. A tensão na rede, ela tem que estar de um jeito próprio, ou seja, em níveis próprios para ele, com frequência, com tensão. E a tecnologia de injeção na rede, ela evoluiu muito rápido, a ponto de tornar os inversores on-grid muito baratos. Então, a gente teve um avanço dos inversores on-grid muito rápido, enquanto os sistemas fotovoltaicos isolados, eles pararam. Eles pararam um tempo. Só que eu imagino que lá na China eles devem ter tido o mesmo problema. Falou assim, olha, não dá só para ficar injetando corrente na rede, a lazaralha, e não armazenar essa energia de alguma outra forma. Porque senão, das piores, a gente vai ter que desligar os inversores e parar de injetar. E então eles começaram a justamente, não só a China, mas a Tesla também tem power bank, tem, acho que chama isso também, Tesla Wall, um negócio assim, né? E eles investem nisso também, porque isso é, de certa forma, uma tendência agora. Então, provavelmente, a gente vai ter um avanço agora na qualidade, na quantidade, no preço das baterias, nos preços dos BES, justamente para correr com essa demanda que ficou meio para trás. Então, assim, a geração solar já começou primeiro o inversor normal, o inversor padrão, injetando corrente na frente. Depois eles viram e falaram assim, não dá para fazer só isso. Tem que ter, ele está criando um problema, igual naquela questão da engenharia, né? Quando você gera uma solução, você acaba criando um problema. E eles estão agora nessa parte, eu imagino que eles estão agora nessa etapa, né? Porque se é viável economicamente, e pensem bem, só uma coisa, a geração solar, ela pouco tempo que ela começou a ser viável economicamente. Quem instalava painel fotovoltaico lá em 2008, por aí afora, era uma dor de cabeça gigante. Assim, a pessoa ia ter um payback que talvez até hoje ela não tenha tido. Diferente do que os que instalaram mais ou menos em 2016, 2018, que foi onde teve um boom de empresas que começaram a instalar. E aí você tinha um orçamento, às vezes, eu não sei se aconteceu isso com você, você fazia um orçamento, chegava um cara e fazia um orçamento com a metade do preço. Você fala assim, como é que esse cara... Aí ele achou um outro inversor lá. Né? Então, começou... Era uma briga de venda de kit. Mais dúvidas, pessoal? Bom dia, tudo bem? Primeiramente, gostaria de agradecer pela palestra e pelo espaço que você cedeu para conversar sobre isso. É um tema que eu particularmente gosto bastante, de energia fotovoltaica. E a maioria do pessoal está perguntando sobre a parte técnica da parada, e eu quero saber um pouco mais sobre a questão dos negócios. Por muito tempo, até emendando um pouco no que o Claudio falou, a geração fotovoltaica era muito pensada para grandes indústrias e para grandes conglomerados. E de uns anos para cá, principalmente com o advento dos carros elétricos, o pessoal, o consumidor final, o indivíduo, pensou mais em adquirir essa geração para sua residência, para sua casa. Eu queria saber como vocês se encaixam nesse mercado doméstico da geração fotovoltaica e se você vê que nos próximos anos a tendência é democratizar o acesso para o pessoal comum conseguir gerar essa energia de forma mais fácil. Qual que é o seu nome mesmo? João Pedro. João Paulo, desculpa. João Paulo, é uma excelente pergunta. Eu posso te dizer que a energia solar, ela já foi democrática. Hoje ela já não é mais. Igual eu te falei, no ano de 2022, qualquer pessoa poderia adquirir um projeto fotovoltaico on-grid e injetar na rede. Injetar na rede da CEMIG ou de qualquer outra concessionária.
Na época, os preços já eram viáveis, né? A gente tinha um incentivo do governo, hoje a gente não tem mais incentivo, então, assim, aumentou a taxação dos modos fotovoltaicos, aumentou a taxação dos investidores, isso aí tornou o acesso um pouco menos interessante para determinados consumidores, né, que consomem, você fala no caso em residência e tal, né, isso aí aumentou um pouquinho o preço do kit, mas também não foi coisa de outro mundo. Mas o payback ainda continua muito bom. Então, sei lá, você fazia um investimento em 3 anos, assim, você conseguia o retorno. O grande problema, que eu falo que não é democrático mais, é porque a CEMIG, as grandes concessionárias já não permitem a conexão de novos sistemas fotovoltaicos, né, para injetar energia na rede. Então, assim, isso aí deixou de ser democrático. Por quê? Se você for entrar no site da CEMIG, você vai ver que a CEMIG tem uma empresa gigantesca que chama CEMIG Sim, que é uma empresa privada, dentro da CEMIG. E eles utilizam a base, né, tipo assim, devem utilizar, não sei, mas é uma empresa privada da CEMIG, e essa empresa privada da CEMIG tem várias usinas solares deles. E eles vendem desconto na conta de luz para consumidores. Então, se você quiser um desconto de 30% na sua conta de luz, ou 20%, a CEMIG consegue te fornecer esse desconto, como uma empresa que pertence a ela, entendeu? E antes o desconto era 100%, né? Porque você fazia um investimento, em 3 anos você recuperava o seu investimento e você gerava a sua própria energia. Agora você tem uma empresa, não só a CEMIG, sim, mas tem grandes conglomerados aí, você passa na rodovia, você vê grandes fazendas, e esses grandes empreendimentos aí injetam energia na rede e que, de fato, estão provocando a inversão de fluxo. Não é tipo uma padaria, não é uma casa que provoca inversão de fluxo. Entendeu? Então, assim, na minha concepção, a energia solar já foi democrática e hoje não é mais democrática. Entendeu? Assim, é até contraditório, né, eu falar um trem desse porque eu vendo na energia solar, né? Mas, assim, eu falo para todos os consumidores, entendeu? Então, assim, vai ter consumidor que, eu tenho um apartamento e tenho um sítio. Eu posso enviar energia do meu sítio para o meu apartamento? Não, você não pode mais. Mas para poder, sim, atenuar isso aí, a gente tem uma modalidade que chama Fast Track. Então, até 7,5 kW, e esse valor veio da média de consumo das residências no Brasil, então até 7,5 kW, você consegue homologar um projeto, colocar um inversor lá, e você consegue colocar para a CEMIG que você quer na modalidade Fast Track, e esse projeto é aprovado. Entendeu? Então, assim, você consegue injetar na rede da CEMIG, mas você não consegue transferir esses créditos para outra instalação. Então, tem que ficar só local. Mas é crédito. Entendeu? Então, assim, eu coloquei um Fast Track. Então, eu tenho um sistema lá que gera 300 kW por mês. Naquele mês eu consumi só 200. Injetei 300, consumi só 200. Sobrou 100. Esse 100 fica no saldo. Se no próximo mês eu consumir mais do que eu gerar, eu consigo utilizar esse saldo. Mas é só local, não consegue mais enviar crédito como que era antigamente. Às vezes o cara colocava na casa dele, enviava para a casa dos pais e tal. Então, assim, isso aí deu uma limitada boa. Mas ainda continua viável, entendeu? Assim. Tem um outro tipo também. Só fazer um comentário rapidão. Eu acho que é o seguinte, não é fazer nenhum terrorismo, nenhum alarmismo, não. Mas eu acho que a tendência até esse Fast Track, a tendência é acabar. Isso aí você já observa em outros países. A Alemanha é um país muito desenvolvido nessa parte de geração distribuída. Você observa na Europa, que na Itália, você já não pode enviar excedente na rede da CEMIG mais. Entendeu? Então, assim, não existe nem potência mínima. Você não pode enviar. E são multas pesadas. Entendeu? Então, sim, eu acho que a hora para poder... Instalações antigas? Mesmo instalações antigas? Não, instalações antigas, sim, né? Já homologado que você tem um direito adquirido. A partir de agora. Mas tipo assim, você não pode enviar mais. E eu acho que a tendência aqui na rede, não só da CEMIG, das concessionárias, no Brasil, a tendência é não enviar mais, não poder injetar crédito mais na rede da CEMIG, na rede da concessionária. Uma coisa, assim, que é interessante vocês saberem, é que está em processo regulatório lá na ANEEL, a gente já tem isso como possibilidade, mas ainda não é compulsório, que é a tal da tarifa branca. O que é a tarifa branca? O valor da energia
ela varia, ela tem variação durante o dia. Então, assim, essa tarifa branca é para todo mundo, não é só para o grupo A. Tipo assim, o grupo A não tem essa tarifa branca, é para o grupo B, né? Hoje em dia você tem é opcional. Se você quiser aderir à tarifa branca, você adere. Se você não quiser aderir, você não precisa, mas está em votação na ANEEL para ser compulsório. E se essa tarifa branca for compulsória, aí a gente vai ter, todos nós vamos ser afetados, e a gente vai ter uma mudança drástica no mercado de energia como um todo. Por quê? Na sua casa, você vai ter que mudar o perfil de consumo, querendo ou não. Você vai consumir de noite, você vai pagar mais caro no kilowatt. Entendeu? Então, assim, é uma oportunidade para os pequenos BES aí, os bancos de bateria e tal. Ou com a energia solar também, que pode atenuar essa compulsoriedade da tarifa branca. Mas é um caso muito sério isso. Assim, tô falando aqui, mas vamos reparar, se isso aí for implementado, vamos ter mudanças drásticas aí no perfil de consumo, né? De como que a gente consome energia. Pessoal, mais alguma dúvida? Joia, obrigado, Everton. Meu nome é Ernst. Eu tenho uma dúvida aqui que surgiu durante a sua apresentação. Você falou que no caso aqui no BES, ele consegue gerar rede e no caso no break dos sistemas não. Quando você tem um sistema com inversor on-grid, inclusive da época de 2022, se você tiver, no caso, uma queda de energia do grid da rede, você também fica sem energia em casa porque ele não consegue gerar uma rede própria? O BES, o o on-grid, normal, o anterior. o on-grid, não, ele é conectado, ele nem pode. Por quê? O que acontece? Mas a gente tem um sistema no inversor que chama anti-ilhamento, entendeu? Então, assim, quando o inversor ele percebe que não está conectado na rede, através de alguns testes que eles fazem, tal, até a questão do sincronismo, ele automaticamente desliga. Porque, pensa só, se a rede caiu, ela pode ter caído por alguns motivos, e um deles pode ser a manutenção. Então, imagina um cara lá, dando manutenção na rede do concessionário, aí ele foi lá e desabilitou a rede, a chave-faca lá e tal. Aí ele tá mexendo lá perto do seu ramal. Aí vamos supor que o cara vai lá e seu inversor não entrou nesse sistema de antilhamento. Aí ele está injetando corrente na rede. Aí o cara vai lá para dar uma manutenção e toma um choque elétrico, entendeu? Então, assim, exatamente, conclusão assim, o inversor on-grid ele só funciona conectado na rede. Caso tenha uma queda da rede, ele desliga. E é obrigatório desligar. Existe até o híbrido, né? Só que aí a energia passa por ele, para que ele desligue com a rede, mas ele ligue uma rede interna. É isso? O inversor híbrido é como se fosse um no-break. Ele tem uma saída de cargas essenciais, entendeu? E essas cargas essenciais não necessariamente estão conectadas na rede, entendeu? Porque você precisa de um dispositivo que faz seccionamento para poder estar conectando, para poder estar sendo acionado caso você vá operar no modo off-grid, né? Que você está no on-grid, a rede cai, você passa para o off-grid, né? Porque, justamente por isso que eu te falei, porque é por regra, sim, sabe? Questão de segurança e tal, tem outros motivos também. Certo? Mais alguma pergunta, pessoal? Então tá, né? Vamos almoçar, né? Então tá. Vamos agradecer pro que a gente faz de agradecimento. Obrigado. Obrigado.